gente, meu nome é Sharon, estou aqui para fazer mais um resumo da série Deuses Falsos, de Timothy Keller. Esse estudo que a gente está fazendo semanalmente num grupo chamado Devocional das Meninas. E eu vou ser bem direta ao assunto hoje. E hoje a gente vai falar sobre o sucesso, né? Eu não quero deixar o assunto atrasar. E a gente está chegando na metade do livro. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é a armadilha do sucesso. Deixa eu voltar aqui para o começo das minhas anotações. O nome do capítulo chama A Sedução do Sucesso, tá bom? E o primeiro tópico que o Keller vai tratar se chama o rápido declínio da satisfação. Vamos explicar isso para vocês. Ele vai dar uns 3 exemplos, mas eu vou me pegar aqui no primeiro, que ele vai falar da Madonna. Ele já citou anteriormente a Madonna como um exemplo de uma pessoa que tem consciência dos seus ídolos e do seu ego. Acho que agora melhorou, né? Primeiro, né? Mais claramente. E aqui o Keller vai usar o mesmo exemplo, né? Que é a Madonna. E ele, usando um trecho de uma entrevista dela, vai mostrar que ela mesma assume que a ambição de vida dela nasce do medo de ser medíocre. Eu acho que muita gente consegue se identificar com esse sentimento. Eu mesma consigo facilmente me identificar com esse sentimento da Madonna de não querer ser medíocre, né? Eu quero ser a melhor que eu puder fazendo tudo que eu faço. E o Keller vai pontuar que isso não tem um fundo de alegria. Uma pessoa que ela vive dessa maneira, ela não vive isso como uma fonte de felicidade, mas mais motivada por medo, né? Como ela mesma assumiu. Ela tem um medo horroroso de ser medíocre. E aí, usando um outro exemplo de um filme chamado Carruagens de Fogo, ele vai usar um dos personagens principais, que é um corredor, um velocista. E esse velocista vai dizer que naquele momento da corrida, dos 100 metros rasos, que são 10 segundos que separam ele de um momento de glória, é aqueles 10 segundos que fazem a vida dele ter sentido. E o Keller vai usar desse exemplo para mostrar pra gente como isso pode ser uma visão adoecida que a pessoa tem sobre si mesma. E como quando as coisas que nós fazemos são a base de quem nós somos, essa base ela é muito frágil. E ela é frágil porque a gente se sente incapaz de parar. Não, eu não posso. Isso é questionável. E ele vai dar um outro exemplo. Ele vai dar o terceiro exemplo dele sobre isso, que é um cinegrafista. Não, é um diretor de cinema famoso, chamado Sidney Pollack, que ele assumiu isso. Ele já tinha muitos anos de carreira, ele já podia ter se aposentado, mas as pessoas que trabalharam com ele falavam que ele não parava. E ele mesmo dizia pra si mesmo, em entrevistas ele contou, que pra ele, cada vez que ele entregava um filme, era como se ele ganhasse a validação pra existir por um ano. Beleza, eu entreguei isso aqui. Beleza, por um ano eu fiz alguma coisa, eu sou alguém. Mas quando passava um pouco de tempo, aquilo pra ele já era
venceu, preciso fazer outra coisa, não vai dar pra... Não vai dar pra... Peraí, gente. Continuando. E aí ele dizia que não dava pra ele ficar parado. Ele sentia que a vida dele acabava se ele ficasse totalmente parado. E aí o Keller vai citar uma conselheira de altos executivos chamada Mary Bell para dizer que rapidinho, gente. E ele vai usar ela para explicar que... usar uma frase, né, que ela usa, que a realização é o álcool dos nossos tempos. Muito comum, né, a gente ter exemplos de principalmente pessoas mais velhas, não que a gente não tenha pessoas novas, mas principalmente pessoas mais velhas viciadas em álcool. E o Keller vai usar esse exemplo da Mary Bell para falar como muitos de nós somos viciados em produtividade, em entrega, em sucesso. E ela vai dizer que a gente ama a sensação de euforia. A Mary Bell vai dizer isso. E que a gente é viciado em experimentar essa sensação. Só que o problema é que ela não dura muito, como no caso que a gente acabou de ver do cineasta. E aí a Mary Bell vai dizer que o vício no sucesso, ele não é diferente de nenhum outro vício que você possa ter. E complementando a Mary Bell, o Keller vai dizer que o problema do sucesso, como um Deus, é que ele não consegue responder questões que para nós são vitais. Por exemplo, quem eu sou? Qual é o meu verdadeiro valor? Para que eu sirvo? Eu adoro que a primeira pergunta deixa eu pegar a palavra certa para não parecer muito bagunçado fugiu. Ai, meu Deus, peraí. O nome do livro. Tá metade do livro na minha cabeça e outra metade fugiu. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer que a primeira pergunta, né, é qual é o propósito do homem, né? E a gente vai responder a Ejo: fica por aqui, mulher, que aqui tu vai me ver, a câmera aqui do computador, tu vai me ver feia, aqui tu vai me ver bonita. E aí a confissão vai perguntar, né, qual é o propósito do homem. E a resposta vai ser que o nosso objetivo de vida é adorar a Deus e gozá-lo para sempre, né, em todas as nossas atitudes, que elas sejam para a glória de Deus.
E isso é uma coisa que não passa, ela é muito mais, se você pensar, ela parece um pouco filosófica demais, mas quando você reflete sobre isso, ela é muito mais palpável do que o sucesso, por exemplo. Porque a gente entrega uma coisa e aí qual é a próxima coisa que vai ser tão boa quanto isso, sabe? Uma coisa que eu vi do esse negócio de sucesso quando eu tava lendo, que eu lembrei, foi um exemplo recente pra gente, que é brasileiro, que foi a Anitta, né? Ela chegou lá no top 5, sei lá. E a galera viu que ela tava indo muito bem e deram um boost lá, todo mundo. E aí ela chegou no top 1 do Spotify. E, e aí depois eu vi uma entrevista da Bruna Marquezine, que tava com ela, quando tava perto de ela chegar no top 1. E ela dizendo que a Anitta ficava nervosa, tipo, meu Deus, e agora? Eu tô chegando no top 1. O que eu vou fazer agora? O que eu posso conseguir fazer que seja maior do que isso? E a gente que é ser humano, a gente vive dessa maneira. Ainda mais quando o sucesso é um Deus pra gente. Porque quantas vezes a gente já não pautou a nossa vida em chegar naquela meta, chegar naquele lugar, chegar naquela formação, chegar naquela vaga de emprego. São sucessos que a gente vai pautando pra gente. Eu já vivi situações de alcançar aquilo que eu queria tanto e depois ver minha vida totalmente sem sentido. Porque tudo girou em volta daquele objetivo. E aí a gente chega ao ponto que o Keller vai chamar de a idolatria do sucesso. E aí ele vai falar que o sucesso e a realização pessoal levam a gente a ter uma percepção muito distorcida. Primeiro, que ele faz que a gente começa a se ver como deuses, né? Poderosos, com habilidades sobre-humanas, capazes de fazer coisas que nem todos são capazes. Eu me identifico muito. Não me identifico mais tanto porque já estou sendo terapeutizada, mas já me identifiquei muito com isso. E outra coisa que eu achei muito... Nossa, a primeira vez que eu li isso aqui foi um tapa na minha cara. Foi que ele fala que essa idolatria do sucesso, ela faz você se achar o máximo. Porque são as suas habilidades que estão fazendo você chegar lá. Ela te dá uma falsa sensação de segurança. E aí ele vai dar um exemplo que quando eu li, eu fiquei... Eu nem consegui mais ler o livro. Eu parei nessa parte e fiquei assim... Deixa eu pensar sobre isso. Que o Keller vai falar que o problema do sucesso é que ele te coloca num contexto de falsa segurança. Por quê? E aí ele vai dizer que no tempo dele como pastor, na caminhada dele como pastor, ele percebeu que as pessoas que têm alguma condição de vida, elas têm muito mais facilidade para se assustar com as coisas que acontecem. Por exemplo, exemplo simples. Tem um pobre e um rico na parada de ônibus. E o ônibus vem lotado. Eu não tô colocando aqui estado de espírito, nada disso, né? Que o pobre pode estar estressado e o rico pode estar de boa. Mas assim, se o rico, ele não tem costume de pegar ônibus, é que ele foi o primeiro dia que ele tava ali na parada, existe uma grande possibilidade dele se assustar quando o ônibus chegar e o ônibus estiver cheio. O pobre não, o pobre já sabe que aquela é a situação, ele tá acostumado com aquilo. Então ele só segue o baile. E é isso que o Keller vai colocar. Que uma pessoa que ela viveu marginalizada, sem acesso a muitas coisas, ela já prevê o sofrimento, ela já tá meio que habituada a viver naquela situação. Então ela sabe que a vida, e que esse mundo, ele é sórdido, ele é bruto, e que a vida é curta. Ele sabe disso. As limitações da vida mostraram pra ele que as coisas não são fáceis.
Já um rico, né? Uma pessoa que nasceu em berço de ouro, né? Quantas coisas ela não tem noção de como funcionam pro resto da sociedade. Quantas coisas todo mundo tem que as outras pessoas, né, que tem menos abastança passam, que essa pessoa não tem nem noção. E aí quando acontece qualquer coisa ela fala: meu Deus, isso aconteceu. É um exemplo fácil da gente perceber e que acontece com a gente em outros graus. Quantas vezes eu já não me peguei assustada com uma coisa que eu falei depois: cara, isso é só a vida acontecendo. Falsa segurança. Falsa segurança naquilo que os meus pais conseguiram me proporcionar, mas aquilo não é a realidade do universo. E eu vou passar pelas minhas próprias tribulações, né? Muito interessante isso. E aí ele vai falar que essa expectativa, ela acaba nos mantendo protegidos dos problemas da vida, né? É uma expectativa errada. E que acaba distorcendo a nossa visão sobre nós mesmos. E essa parte eu achei muito interessante, porque ele fala assim: quando a gente tem uma visão errada da gente, a gente tem uma visão errada das nossas próprias habilidades. Tipo, não, eu sou muito mais paciente do que todo mundo. Não, viu como eu consigo falar muito melhor do que todo mundo? Não, eu tenho uma coisa muito especial no jeito que eu cozinho, no jeito que eu trabalho, no jeito que eu me relaciono com as pessoas. Não, tá vendo? Tem um negócio diferente aqui em mim. Ah, não tem problema você ser bom em alguma coisa, mas você ter essa visão de que eu tenho o pipoco do trovão é uma visão errada. Porque no dia que aquela habilidade não for suficiente, você vai ficar muito frustrado. Muito frustrado. E aí, ele vai dar o exemplo de uma jornalista que foi entrevistar um cara que ele era muito rico, trabalhava na área da metalúrgica, era super conhecido por isso. E ela relata que foi muito difícil conversar sobre o assunto metalúrgica, porque ele queria falar de todos os outros assuntos, menos metalúrgica. E, além disso, ele se sentia tão empoderado sobre o quão bem sucedido ele era, o quanto ele conseguiu chegar onde ele chegou, que ele falava sobre todas as coisas como se ele fosse o conhecedor. Já viu gente assim? Gente que vai falar da rua que tem um buraco, aí cata não sei o que, e traz uma referência e uma filosofia, uma engenharia, e ela sabe tudo, e ela sabe. E tudo que você explica, a pessoa às vezes nem deixa você explicar, porque ela que sabe. Ela tem propriedade pra falar. A gente tá num momento muito disso, né? Que isso tá muito claro, assim, as pessoas têm visões de mundo, até aí ok, mas elas querem vomitar aquilo e querem que as pessoas engulam, né? A gente tem que conviver com muita gente assim. E aí ele fala, né, que essa arrogância do sucesso, ela faz você achar que é perito em qualquer área. Ela te dá uma autoconfiança que tá baseada em uma coisa que você conseguiu, às vezes, muitas vezes na nossa carreira, né? Ah, eu cheguei naquele patamar lá, então preciso ser respeitado nas outras áreas, sendo que não, você vai ter que construir seu nome em todas as outras áreas. Quantas pessoas são muito bem sucedidas no trabalho, mas na família elas são um cocô? Por quê? Porque ela vai ter que construir o nome dela naquele outro setor. Uma coisa não influencia na outra. Não influencia. E aí o Keller vai dar o exemplo de um amigo dele que era viciado em remédios controlados. E aquilo estava muito relacionado ao quanto ele queria ser produtivo.
ele precisava ser dinâmico, e toda aquela expectativa dele só era suprida na base de muita medicação. Porque sozinho ele não conseguia dar conta daquilo tudo que ele esperava de si mesmo. E aí ele fala que... E aí depois ele conta o testemunho dele. Ele confessa que a vida dele era pautada sobre duas coisas. A primeira, achei fantástico, era que... Ele fala assim, né? A primeira era que eu poderia controlar a aprovação do outro e a opinião do outro sobre mim com base no meu desempenho. Quantas vezes a gente já não fez isso com a gente, né? De achar, não, se eu fizer isso, se eu conseguir isso, se eu fizer assado, aí o olhar de todos vai ser um olhar check. E eu vou conseguir minha graduação ali, minha libertação. Um dia desse eu assisti o episódio de This Is Us, que falava muito do relacionamento entre mãe e filha, né? E é muito claro uma tentativa normalmente da filha de querer agradar a mãe, de querer ser elogiada pela mãe, sabe? Da mãe dizer, minha filha, parabéns, você conseguiu. Mas normalmente o que vem? Não, precisa fazer isso aqui. Não, uma infantilização, né? Da outra parte. Ou uma falta de empatia ali, de como lidar com aquela situação onde você não é mais a soberana, né? A outra tá tendo uma autonomia. Então é uma briga ali de egos mesmo, de mãe e filha, que acaba causando atritos. E aí, essa frase, quando ele falou dessa primeira premissa que baseia a vida dele, eu achei fantástico. E a segunda premissa era de que ser produtivo era tudo que importava na vida. E aí o Keller vai fechar esse ponto dizendo que isso não se aplica apenas a seres humanos individuais. Isso também se aplica a coisas coletivas, como políticas públicas, sistemas de governo. Tem várias coisas, sistemas de crenças. Tem várias coisas que as pessoas fecham um pacote e acham que aquilo é o sucesso. Precisa alcançar aquilo. E se torna uma fissura para a pessoa. Só que não vai resolver os problemas da raça humana. A ciência, ele vai dar um exemplo da ciência, né, que muitas pessoas ficam ali tentando achar todo o conhecimento possível, mas aquilo não vai dar todas as respostas. E aí ele vai comparar, de novo, né, ele está sempre fazendo algumas comparações sobre pensamentos mais antigos com pensamentos mais modernos. E ele vai dizer que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente tinha como base a honra, né? Lembra lá daquele exemplo para você ser um cara bem sucedido, você provavelmente era casado, não tinha nenhum escândalo. E aí ele vai trazer de novo esse exemplo para dizer que tudo era sempre baseado na honra, né? Aquela pessoa, ela fez por merecer. Ela tem um porquê. Ela fez por merecer ser bem tratada daquela maneira. E hoje em dia a gente já tem... E normalmente ela fez por merecer fazendo coisas mesmo. Cumprindo o papel dela na sociedade. E hoje em dia a gente já tem uma quebra disso, né? A gente tá no momento de quebra desse negócio de eu tenho que ter um papel. Eu não quero ter um papel, né? A gente ouve muito esse discurso. Eu não quero ter um papel delimitado. Eu quero poder fazer o que me der vontade de fazer. A questão da liberdade, né? Muito exacerbada. E aí a gente vai, em vez de trabalhar a questão da honra, a gente vai trabalhar com a questão da dignidade. De dar ao outro a potencialidade de fazer o que ele quiser fazer. Conseguir essa liberdade para alcançar o sucesso da maneira que ele achar que deve. Que é uma coisa muito mais voltada para mim do que pro entorno. Só que isso aumenta a pressão desse Deus chamado sucesso. Por quê? Porque como tá tudo voltado em mim,
que eu quero fazer, para onde eu quero ir, por onde eu quero andar, isso aumenta aquelas questões que eu falei no ponto passado, de quem sou eu, qual é o meu propósito. E aí eu fico muito ali e essa ideia de sucesso vai se tornando uma coisa, um monstro cada vez maior para ser alimentado. É o Deus da realização pessoal. E aí o Keller vai até colocar isso para quem trabalha com educação, o pai, ou tá pensando nesse assunto, que é essa pressão que eu, pelo menos, senti na minha geração, de desde pequeno já ter aquelas escolas que são elitistas, de que nós temos os melhores alunos e os melhores lugares e as melhores vagas, e eles são brilhantes e eles vão alcançar o sucesso, e se você colocar aqui, existe uma metodologia que vai fazer eles chegarem lá. Já viu uma escola assim? E o Keller vai dar uma cutucada pessoal dele nesse assunto, trazendo um cara chamado David Brooks, que fala que escreveu o livro On Paradise Drive, A Caminho do Paraíso, que vai chamar isso de a profissionalização da infância, né? Dessa criação de metas a serem alcançadas e tal, pelas próprias crianças, sendo que a gente sabe que existem fases e fases na vida, né? Tá um pouco pesado você exigir tanto. Ai. E aí, ele vai trazer, falou de infância, agora ele vai falar de juventude, para falar de como nós somos muito pressionados na adolescência, e os jovens de hoje também, o que você vai fazer? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Sabe? A gente vê isso, né? Eu vivi isso. De como o parâmetro não é mais servir a uma comunidade, é tipo, você faz o seu caminho. Isso aumenta, não é que isso seja totalmente errado, tá? Mas isso aumenta a pressão de encontrar sua realização profissional. Por quê? Porque tá tudo baseado no Deus sucesso. E isso é complicadíssimo. E aí o Keller, pra chegar aqui já nos exemplos finais dele, ele vai apontar primeiramente para Naaman. Naaman era um cara extremamente rico, bem sucedido, mas que muito do que ele tinha não valia nada por ser leproso. Ele fez, provavelmente até por ter essa doença, que era tipo um câncer para aquela época, limitava muito a vida dele, isso tornou ele aquela pessoa assim que buscava mais ainda, sabe, o sucesso, para compensar tudo que ele não tinha. Provavelmente ele era essa pessoa assim. E ele conseguiu chegar num alto lugar. Mas a cura dele não veio pelas coisas que ele conquistou na vida. E a gente vê na história dele que foi conflituoso para ele entender isso. E aí eu vou relembrar aqui a história com vocês. Naaman era um cara leproso, tava lá, ele morava na Síria, não era israelita. E naquela época tinha escravo, né? Havia uma escravidão ali, e ele tinha escravas israelitas, e uma escrava disse para ele que a chance dele, né, ser curado estaria num profeta chamado Eliseu, que era de Israel, e que ele devia ir lá. E sendo um homem letrado, um homem com etiqueta, né, bem politizado, que tinha formações e entendimentos, a postura de Naaman foi a seguinte: vou pedir ao rei, porque tenho contato com o rei da Síria, que mande uma carta ao rei de Israel solicitando
que o profeta Eliseu me atenda e me cure. E o que acontece é que dá tudo errado essa carta. Primeiro que Naamã não consegue nada através da carta. Segundo, o rei de Israel não entende a carta e acha que é uma armadilha para atacar Israel. E terceiro, quando ele finalmente chega na casa de Eliseu, Eliseu nem fala com ele. Eliseu manda um servo dizer pra ele: tá, é o seguinte, pro senhor ser curado, o senhor vai ter que ir lá no Rio Jordão, que não era um rio muito bom, não. Ele era xuxo. O senhor vai lá e você vai mergulhar 7 vezes. Mergulhou 7 vezes, vai sair sucesso. E aí, pra Naamã, isso é uma coisa extremamente difícil de entender. É isso que o Keller vai trazer pra gente. Como era pra ele difícil essa dinâmica? Porque ele era um cara que estava acostumado a conseguir as coisas pela posição dele, pelo poder que ele tinha, pelas conexões que ele tinha. E dessa vez nada disso foi importante. Ele mandou dinheiro, o dinheiro não abriu porta nenhuma pra ele. Ele falou com o rei e falar com o rei não serviu de nada. Ele teve que ouvir o conselho de uma escrava, porque quando ele tentou dos meios dele, nenhum meio funcionou. Foi o conselho de uma escrava. Ele teve que confiar no conselho da escrava e ver se esse Eliseu existia. Foi totalmente fora da casinha que ele construiu ali, sabe? Sendo um cara limitado, mas que quis vencer mesmo com as suas limitações, sabe? E é isso que o Keller vai tentar desenhar pra gente. E eu achei bem legal que ele descreveu aqui. Ai, cadê? Rapidinho. Ele disse que ele descreve que quando ele analisa a história de Naamã, ele vê um homem que que buscava um Deus domesticado. Vou colocar uma outra palavra aqui bem, um Deus com etiqueta, um Deus que tem formas socialmente aceitáveis de agir. E ele conhece um Deus que não tem essa etiqueta. E aí o Keller vai chamar de um Deus indomável. Ele buscava um Deus que agisse de acordo com o que ele estava acostumado lá na Síria, né? Que era um Deus que você presta um culto, você dá uma oferta, você entrega algo, você age de maneira tal, e esse Deus te recompensa pelas suas atitudes. E não foi isso que ele encontrou no Deus de Israel. Ele encontrou um Deus de graça e de misericórdia. Você não precisa fazer nada espalhafatoso. Não. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Se não for da vontade dele, ele não vai fazer. Louco, né? Louco. E quando ele ouviu qual era a coisa que ele tinha que fazer, o Keller deduz, assim, analisando, que pra ele era difícil entender que a cura era tão fácil assim. Mergulhar 7 vezes no rio? Todo mundo pode fazer isso. Eu já fiz um monte de coisa e não funcionou. Aí eu vou mergulhar 7 vezes no rio e vai dar certo? Keller vai desenhar pra gente que isso não era uma coisa muito fácil de entrar na cabeça dele. Pra ele tinha que ter uma coisa mais, como eu posso dizer, mais difícil mesmo de entrar. E uma coisa menos acessível, né? Mas Deus, e aí ele vai colocar, né?
Mas esse Deus, ele é para todos. Quer o reconheçamos, quer não. Deus não estava exigindo que Naamã reconhecesse primeiro para depois ser curado, não. Era só ir lá e fazer aquilo. Louco, né? E aí o que ela coloca aqui, o Deus que Naamã conheceu era um Deus que ele não seguia o padrão cultural estabelecido pelos povos. Ele era um Deus que transformava as coisas ao seu bel querer, sua soberania. O que ele decidisse, assim ele faria. Quando você é uma pessoa que facilmente domina as situações, isso é difícil de entender. Como é que eu não vou fazer? Como é que não vai ter uma solução aqui? É um pouco difícil quando você é um idólatra do sucesso, quando você é um dominador de situações. E aí o Keller vai colocar que a priori Naamã ficou ofendidíssimo com a forma como Eliseu tratou ele. Mas depois chega um certo momento em que ele é convencido pelos outros escravos a ir lá no rio e mergulhar. E aí o Keller enfatiza de novo como não foram autoridades que trouxeram a cura para Naamã. Foram pessoas aqui, ó, de baixo, vindo nessa verticalização, né? Foram escravos. Foi uma escrava que disse para ele onde ir. Foi o servo do profeta que disse que era para ele fazer. Foram os outros escravos que disseram para ele, que insistiram para ele cumprir o que o profeta determinou. Naamã teve que abrir mão daquela visão que ele tinha da vida, do sucesso sendo esse possibilitador de coisas. Não foi assim que a cura veio para ele. Já vou ler esse trecho aqui dele. Lava-te apenas. Portanto, era uma ordem difícil demais. Era uma ordem fácil demais e difícil por ser fácil demais. Para executá-la, Naamã tinha de admitir sua impotência e fraqueza e receber sua salvação como um dom gratuito. Se você deseja a graça de Deus, tudo de que precisa é da necessidade. Tudo de que necessita é nada. Vou repetir essa frase. Se você deseja a graça de Deus, tudo de que precisa é da necessidade. Tudo de que necessita é nada. Nada. Normalmente nós nos dirigimos a Deus dizendo: veja tudo o que tenho feito, ou talvez, veja tudo o que eu tenho sofrido. Deus, no entanto, quer que olhemos para Ele somente para nos lavarmos. Ele não quer saber de quem eu sou, o que eu fiz, por onde eu andei, o que eu consegui, que batalhas eu venci. Ele é um Deus que só se importa de
de que eu reconheça nele o ser elevado, o ser que está acima de mim e que realmente tem o controle de todas as coisas. E aí o Keller vai dedicar um trecho só para falar dessa serva específica de Naaman que deu para ele o caminho das pedras, né? Que o Keller vai dizer que foi uma atitude muito nobre dela, dizer para Naaman, que era o patrão dela, que provavelmente já tinha feito coisas horríveis, assim, né? Porque era o senhor de escravos, né, gente? Provavelmente não era bonzinho, uma pessoa legal, uma pessoa top. Não era uma cultura humanista de você se dar bem com os escravos. Mas a gente vê uma pessoa que não estava apegada e ressentida por tudo que sofreu, pela vida horrível que teve. Ela foi empática e preocupada, a ponto de aceitar sua condição, viver a vida da maneira como Deus permitiu que ela vivesse e querer o bem do seu patrão, do seu senhor, naquele caso. E é o que ela vai apontar para essa atitude, que é uma atitude de extrema humildade que essa serva teve. E aí ele vai citar um escritor chamado Dick Lucas, que é um pregador britânico, que quando ele se referiu a essa mulher, ele usou a seguinte expressão: ela pagou o preço de ser útil. Ela esteve ali aquele tempo todo e tal, e quando foi o momento certo, ela pagou o preço de ser útil, de estar ali, de dar a palavra correta no momento correto, mesmo que aquilo fosse uma situação de extrema dor e sofrimento. Ela suportou o sofrimento com paciência. Porque ela podia ser uma ressentida que dizer: tá com lepra? Que se ferre. Não podia. Quantas pessoas a gente não conhece que são assim? Quantas vezes a gente mesmo já não agiu dessa maneira? E aí, pra fechar, o Keller vai apontar para quem precisa ser apontado. O maior de todos, o grande servo sofredor. Quem foi mais servo do que Cristo? Quem abriu mão de seu sucesso e de tudo que tinha mais do que Cristo? Quem sofreu mais do que Cristo? Cristo é o exemplo máximo de que o perdão exige um servo sofredor, assim como a serva de Naaman. Para Naaman receber o perdão de Deus, né, conhecer o Senhor, precisou de uma serva sofredora. E nós, tão arrogantes quanto Naaman, tão viciados em sucesso quanto Naaman, precisamos ter na nossa vida um servo sofredor que morresse por nós, que pagasse pelos nossos pecados e que nos desse a paz que veio depois de aceitar a graça, assim como Naaman teve que aceitar. E aí o Keller volta a enfatizar que nós não escaparemos da nossa idolatria pelo sucesso, simplesmente impondo uma severa repressão a isso. Sabe, gente? Eu não posso ser rico, eu não posso ter casa própria, eu não posso... Sabe? Beleza, essas são metas humanas que a gente traça, que a gente busca,
Mas a minha vida não pode estar pautada nisso. Isso não pode ser tudo na minha vida. Eu tenho que ser grata a Deus ao que Ele me der e ao que Ele não me der. Mas eu não preciso ficar me limitando. A palavra fala que se a gente for fiel um pouco, sobre o muito seremos colocados, porque o nosso coração precisa ser tratado. E aí não importa se a gente tem muito, se a gente tem pouco, se o nosso coração está tratado no Senhor, a gente vai saber lidar com aquela porção que o Senhor der. E aí ele vai falar de como Naamã chegou ao fim da sua idolatria. Ele aceitou o conselho dos servos, ele foi até o rio, ele mergulhou e ele foi curado. Ele teve que aceitar a palavra da serva, né? Como eu já falei. Ele teve que receber a orientação do servo de Eliseu e ele teve que aceitar o conselho ele teve que ter ajuda, né? Dos próprios servos. Agora eu lembrei que ele não conseguia entrar no rio sozinho, precisava de ajuda. E aí ele foi levado pelos servos. Tudo ele precisou ser humilde até o final para alcançar a coroa da vitória. Ai. E aí, para fechar, o Keller vai colocar o seguinte: Jesus também foi muito questionado sobre quando ele ia mostrar o poder dele, quando ele ia colocar os romanos para correr, quando é que ele ia fazer e acontecer. Só que Jesus veio para trazer uma mensagem totalmente diferente dessa. E aí o Keller coloca isso, que essa é uma das grandes mensagens da Bíblia. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, e as tolas e desprezadas para envergonhar as sábias, e até as que não são para reduzir as que são. E eu amo, gente, eu amo essa passagem. Tem uma música do Resgate que eu acho que eu já cantei aqui pra vocês, que é O Que Não Precisa. Essa música ela é belíssima. E ela basicamente é uma citação também de 1 Coríntios 1, que é onde tem essa passagem que eu acabei de ler, que o Keller cita. Que as coisas de Deus são assim. Deus quer que a gente consiga se ver, se colocar e viver aceitando ser uma pessoa limitada, aceitando ser uma pessoa que não consegue fazer tudo. Quando uma coisa te for permitida de conseguir, amém, glória a Deus, porque também a gente cai muito no erro de faz as coisas, consegue as coisas, não fui eu, não, foi você, glória a Deus por isso, Deus permitiu que você vivesse aquilo, então dê glória a Deus, diga graças a Deus, consegui mesmo, uhul, obrigada a Deus, tamo aí, né? Porque tudo que o Senhor permitiu que eu fizesse, fui eu que fiz, né? Mas foi com permissão dele, mas não deixou de ser eu que fiz, sabe? Porque a gente se perde um pouco, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Dê glória a Deus quando conseguir as coisas. E agradeça ao Senhor pela capacidade que Ele te deu e diga, uhul, hoje foi sucesso. Mas não se baseie nisso. E eu tô falando pra vocês, tô falando pra mim, né? Que é assim que funciona. Ai. E assim terminamos mais um estudo, mais um Deus falso, para avaliarmos em nossas vidas. Muito provavelmente na semana que vem, não sei se teremos devocional, porque estarei em outra cidade, mas vamos nos atualizando durante a semana, tá bom? Um beijo pra vocês, fica com Deus e até a próxima. Tchau!